Olá, família brasileira! Mas que felicidade ter vocês aqui no nosso programa Família em Foco, que tem sempre um tema que diz respeito a alguma coisa na sua família que você gostaria de desenvolver. Oi, Suzy! Meu querido, tudo bem? Olá, família brasileira! Espera, não creio. O quê? Hoje é um dia muito especial. Meu Deus, as minhas preces foram realmente ouvidas. Você está lendo! Marcinho, você esse livro está é muito legal. lendo! E esse ano eu quero quebrar o meu recorde do ano passado. Ah, é? Qual foi o seu recorde? Quantos livros você leu durante todo o ano passado? Meio livro. E esse ano eu quero ler um livro inteiro. Tanto Não. que eu comprei um livro assim de poucas páginas, né? Marcinho, peraí. Por quê, Você, Suzy? durante o ano inteiro, você só leu meio livro? Claro, minha mãe me comprou um livro de 365 páginas. Pronto, uma Ela falou página assim, por dia. É, mas ela não contou sábado, domingo, feriados, as férias. Ela só contou dias corridos. Não tem como, né, Suzy? Ah, entendi. Aí você se desanimou, não é? E parou de ler. É, que era uma disputa entre videogame e leitura, aí não teve jeito, né? Eu cedi. E aí, mas esse ano eu vou quebrar meu recorde. Muito Tanto bem. que eu comprei Pelo um livro menos... de 7 páginas. Ó, não, 7 páginas não. Aqui tem umas 20 mais ou menos, Ô, mãe, um pouquinho mais. 20 páginas? Aí não, né? Que isso, Marcinho? Agora você mais do que nunca vai ter um estímulo para a leitura, porque a sua mãe vai assistir o nosso programa e vai hoje aprender como é que a gente, enquanto pais, pode estimular os nossos filhos a terem o prazer pela leitura. Porque a gente, Você todo fala assim, mundo... prazer pela leitura. Sim. Eu quero ver você pegar um livro de 700 páginas e falar, prazer pela leitura. Muito mais, querido, porque quando você realmente pega o gosto, e os pais aí são fundamentais, a gente está preparando nosso filho para a vida. Porque todo o comportamento do filho, ele é um reflexo do comportamento dos pais. E a gente muitas vezes percebe que, através dos estudos diários que as crianças têm, eles têm que fazer lições, eles têm que ler e tudo mais, eles deixam realmente se envolver por videogame, por televisão e acabam não fazendo o que nós precisamos, que é uma leitura adequada, não é? Aí tem os cadernos, tem as apostilas. Então, mas às vezes você já lê demais. Não, você tem que ler cada vez mais, porque o hábito da leitura, ele é fundamental. A realidade é a seguinte, todos nós precisamos ler e cada vez mais adquirir conhecimento através da leitura. Isto é o fundamental. Entre os adultos, a gente sabe muito bem que o gosto da leitura desses adultos vem lá de trás, vem da infância, quando eles eram crianças, não é? E a gente quer que o nosso filho tenha um aproveitamento cada vez melhor ao longo do ano, do período escolar. E para isso é que a gente vai falar a respeito da leitura, da importância dos pais nesse tipo de incentivo. Ai, 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 Você viu? vai adorar, Marcinho, pode ter bom, certeza. E você sabe também uma outra coisa que a gente vai falar no programa de hoje? O que, Suzy? Olha, foi fantástico, foi maravilhoso, sensacional, o Campus Party. Ah, é, eu gostei, viu? Eu achei muito legal. Eu acompanhei pelo Face, eu acompanhei pela internet. Eu não pude participar pessoalmente, mas eu participei, assim, virtualmente. Olha, gente, Campus Party é maravilhoso, né? Porque a gente sabe que com o passar dos anos, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, não tem como, né? Seja na área da educação, da medicina, de tudo. Tudo está relacionado à tecnologia. E as ferramentas tecnológicas, elas estão fantásticas. E elas fazem parte da nossa vida. Portanto, a gente não tem como se desvincular delas. Então, a gente tem que aprender a lidar com elas. Essa aquisição da tecnologia é realmente fantástica. A gente tem, lógico, aqueles velhos hábitos, né? Mas nós temos que inserir cada vez mais conhecimento. E isso é fundamental. Essa influência da tecnologia, mas de uma maneira positiva nas nossas vidas, a gente vai ver na nossa matéria de hoje do Campus Party. Legal. Foi realmente uma grande muito festa, bom. não é? Uhum. Ótimo. Então preste atenção, porque agora você vai pegar cada vez mais gosto à leitura. Porque as pesquisas de todo mundo mostram que realmente a criança que lê e que tem contato com a leitura desde cedo, principalmente se for com o acompanhamento dos pais, ela é beneficiada em diversos sentidos. A criança aprende muito melhor, ela pronuncia as palavras muito melhor, ela se comunica de uma maneira geral de uma outra forma, uma forma muito mais elaborada. E por meio
meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura, conhecimento e muitos valores. E para falar sobre isso, a importância do pai no incentivo à leitura dos filhos, eu tenho o prazer de receber o escritor Luiz Eduardo Mata. Muito obrigada por ter vindo, Luiz. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, porque você realmente vai auxiliar a todos nós a incentivarmos essa leitura. Agora a gente vai começar já numa polêmica. Quem realmente lê mais para os filhos é o pai ou é a mãe? No Brasil, na maior parte dos casos, nem o pai nem a mãe. Né? Ô, Marcinho, olha aí. É uma coisa terrível isso ainda, né? Você ia falar assim, é a mãe. Exatamente, eu Não, já achei assim, essa resposta, a mãe que tá sempre junto. Não, mas de um modo geral, entre as famílias em que existe esse hábito, ainda é a mãe. Ainda é a mãe. Porque a gente, infelizmente, apesar dos avanços, ainda vive uma sociedade muito machista, né? Sim. Em que certos papéis são vetados aos homens, né? Sim. Eles não podem lavar a louça, tem umas certas coisas assim que acontecem. E esse negócio de cuidar dos filhos, eles não foram, os homens não são educados para isso ainda hoje. Perfeito. E responsabilidade de nós mães, viu? Porque a gente tinha que exigir mais dos nossos meninos na participação das atividades dentro do lar, lavar uma louça, arrumar uma cama, cuidar do irmãozinho, sim, e não só das meninas, não é verdade? Exatamente. Ô, Suzy, Diga, querido. é que você fez a pergunta errada. Como assim? Você tinha que perguntar assim, quem influencia mais a criança a assistir novela, o pai ou a mãe? Também, né? Tudo nosso exemplo. Mas voltando, então com relação a essa questão do incentivo à leitura, a mãe ainda está acompanhando mais os filhos do que o pai. De um modo geral, sim, né? Tudo que é referente à vida doméstica Sim. ainda tem mais a ver com a mãe do que com o pai, né? E a gente não pode se esquecer de uma outra coisa. Hoje em dia, as crianças, os jovens, eles são educados em casas em que não estão nem o pai nem a mãe. É verdade. Porque o perfil das famílias mudou muito e nós vivemos uma sociedade muito desvirtuada, em muitos sentidos, e a vida está muito difícil, né? Você vê, por exemplo, uma família, um exemplo de um modelo de família que a gente tem hoje. Família divorciada, os filhos moram com a mãe, Sim. né? E a mãe trabalha fora, assim como o pai. E, às vezes, mora num lugar muito distante do trabalho. Então, chega muito, em casa. Né? Pega o engarrafamento, às vezes pega mais de um mês de transporte. Então, aquela criança fica em muitos casos, abandonada. Ela não tem alguém que a incentive dentro de casa, né? Então, ela fica só com o que é no comum. Vai a televisão, o game, o computador. Ou às vezes, isso na melhor das hipóteses, né? Porque há outros casos piores em que as crianças acabam sofrendo violências, né? Acabam se queimando em casa, provocando acidentes, né? Estão sozinhos. Agora, a grande questão hoje é a seguinte: como fazer com que a leitura entre na vida de uma criança, de um jovem, diante desse quadro familiar, né? Vamos lá. Que é cada vez maior. A escola acaba desempenhando um papel fundamental hoje em dia. Eu observo que os grandes formadores de leitores hoje são os professores. Porque eles exigem que os alunos leiam para fazer trabalhos, não é? Para responder questionários. Então, essa exigência acaba sendo um estímulo, mesmo que meio sob pressão, porque tem que apresentar o resultado, para que eles leiam. Seria isso? Seria isso, e também tem aqueles professores. Hoje em dia, eu visito muitas escolas, porque eu sou autor de livros. Eu sou autor de livros adultos, como esse aqui, o Véu, que eu trouxe aqui, a Primavera Editorial, que é a editora que publica os meus livros adultos. Sim. E tenho livros juvenis que são adotados em colégios, né? Eu visito vários estados brasileiros, né? Em bairros os mais diferentes possíveis, bairros de diferentes perfis socioeconômicos. E eu observo que existem professores hoje muito preocupados com essa questão não só da adoção dos livros, mas de realmente despertar o gosto pela leitura nos seus alunos. Como é que eles fazem isso? Eles têm que tipo de postura para auxiliar o aluno a ter prazer pela leitura? Justamente desmistificando a leitura e fazendo com que o livro se torne o que ele é, o que ele pode ser de fato.
um objeto de lazer, de entretenimento, no melhor sentido da palavra, né? Um grande companheiro para o nosso dia a dia. Porque um dos grandes erros que existem na difusão da leitura é a sacralização do livro. É aquela coisa de se tratar assim, é Sua Alteza o livro. Sim. Né? Coloca o livro num pedestal e as pessoas têm que adorar aquilo e falar. Você observa que em muitos encontros literários existe uma pompa muito grande. Fica até meio que desagradável, né? Porque eu acho desagradável. Agora, seria interessante começar, então, o prazer pela leitura com os gibis, com os temas que a criança gosta. Então, é o futebol, é os temas do espaço, dos personagens, das personagens que ele assiste, às vezes até na TV. Seria por aí um caminho para começar a estimular essa leitura? Um dos caminhos, sem dúvida, né? Eu acho que a leitura tem que ser livre. Né? Você tem que... Né, o jovem, a criança e o adolescente, eles devem ser estimulados a escolher o que ler, né? Então vamos até a livraria, ele vai até lá, ou a banquinha de jornal, biblioteca, vê aquilo que ele quer. E a participação do pai? Eu, enquanto pai, me proponho assim, durante a semana não dá mesmo, porque eu tô corrido, chego muito tarde, mas sábado e domingo. Qual é a postura que um pai pode ter para fazer com que a criança tenha mais gosto pela leitura? O pai, é sempre mais fácil quando o pai é leitor. E ele tem paixão pela leitura. Que ele pode transmitir isso mais diretamente pro seu filho, ou seja um tio, um avô, né? Uma figura paterna, né? Que transmita esses valores. O que acontece é que nós vivemos num país em que a maior parte dos adultos não tem o hábito da leitura e não tem nem contato, não tem nem o que recomendar, né? O jovem e a criança, eles muitas vezes seguem mais o que o pai faz do que o que o pai diz. Sem dúvida, sem dúvida. O exemplo ali, né? Vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Então, quando um garoto vê o pai lendo, e o pai lendo com entusiasmo, ele já fica curioso. Mas o que meu pai está lendo ali, que ele está tão entusiasmado que ele não consegue desgrudar daquele livro? Então, isso desperta uma curiosidade imediata no jovem. E se o pai ele tiver sensibilidade, ele vai saber recomendar ao filho leituras adequadas a ele. Ele vai conhecer bem o filho. Poxa, meu filho gosta, sei lá, vamos supor, né, de filmes de aventura, né? Sim. Então, quais os livros de aventura? Ele, sendo um leitor, ele vai saber quais são os livros de aventura ou vai se informar. Porque também pode isso, né? A gente não é informado de tudo, mas pode ir até a livraria e perguntar, Chega né? Quais são... Chega pro livreiro, exatamente. Exatamente. Escuta, o meu filho aqui que tem 8, 9, 10 anos, 11, ele gosta daquele filme, assim, o que você acha que eu posso fazer? E aí o livreiro, se for um bom livreiro ou se for um bom bibliotecário, vai falar, olha, recomenda aqui, tem essas aventuras. Não precisa ser uma literatura, não precisa ser um Robinson Crusoe, uma coisa assim. Mas uma aventura contemporânea, a Ilha Perdida, que é da coleção Vagalume, né? Ou se ele gosta mais de livros de mistério, aí tem ali o João Carlos Marinho. Então você vai aos poucos fazendo com que o jovem se apaixone pela leitura, que é o grande meio da formação leitora, é a paixão pela leitura. Olha, e paixão é o que nós temos quando ficamos ouvindo aqui o Luiz falando e contando sobre como é importante a gente ler, que desperta realmente essa paixão na vida da gente. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo, o Marcinho vai pegar mais alguns livros ali, porque ele já está se entusiasmando, e voltamos já já com mais dicas de como você pode ter aí em casa um bom leitor. Até mais.